Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Olá, ouvinte internauta, eu sou o jornalista Luzenor de Oliveira e já estou aqui ao lado do professor e advogado previdenciarista Paulo Bacelar para levar a você as informações na área da Previdência Social. Antes da chegada do Paulo Bacelar, eu quero agradecer aqui ao nosso poeta, cordelista, artista popular, Tião Simpatia, que compôs essa música que mostra uma nova cara, uma nova roupagem do jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A você, Tião, os nossos agradecimentos, parabéns pelo trabalho e a gente se sente muito feliz e encantado com a sua contribuição para popularizar ainda mais esse canal que nós estamos construindo há mais de 20 anos em nome de quem precisa de informações na área do INSS, com as dúvidas, com os esclarecimentos sobre os benefícios pagos pela Previdência Social. Professor Paulo Bacelar, você também já expôs a sua alegria, o seu entusiasmo com essa composição feita para todos que nos acompanham aqui no Jornal Alerta Geral. Bom dia, professor Paulo Bacelar. Bom dia, Luzenor. É mais uma alegria, né? Pra gente que faz esse programa há tanto tempo, levando informações para todas as pessoas que precisam de informações. Agora, nesse momento de INSS digital, de agências de INSS fechada, de pandemia, nosso programa a gente entende como um canal que leva informação para tanta gente. A gente se sente muito importante por causa disso e vamos sempre renovando essa vontade, essa energia, né, que a gente precisa para poder estar aqui com você todo sábado e aí ouvindo aí nosso repentista maravilhoso com essa música encantadora que faz da gente se motivar cada vez mais. Motivação e renovação que vem nesses versos do poeta, do escritor, do cordelista Tião Simpatia. Então vamos aqui às perguntas, porque ao longo da semana os ouvintes nos encaminharam mensagens com dúvidas e a primeira pergunta é do Genésio em Itauá. Professor Paulo Bacelar, ele diz: contribuí 27 anos, sou aposentado por invalidez, tenho 54 anos de idade, será que eu posso trocar minha aposentadoria? É possível? É vantajosa essa troca, professor Paulo Bacelar? Olha, Zé, para saber se é vantajosa ou não, a gente precisa fazer cálculo. A gente sempre fala aqui, né, no nosso programa, que hoje não tem como mais uma pessoa que vai entrar com processo administrativo ou vai trocar de benefício. No caso desse, que é possível, porque é uma aposentadoria por invalidez, então ele pode pedir a alta médica e se aposentar por outra regra mais vantajosa. Mas sempre fazendo cálculo, calculando mesmo, botando em sistemas de cálculo que já existem no mercado, que a gente verifica se a renda mensal inicial do benefício vai ser alterada de acordo com aquele benefício. Então, muitas pessoas que entram com seus processos, às vezes não fazem cálculo, perdem muita chance de ter um benefício melhor. De longe vem a pergunta do Helênio em Brasília, professor Paulo Bacelar. Ele quer saber qual o código para contribuir o menor de idade de 16 anos para a Previdência Social. Olha, Zeno, até já respondemos uma pergunta parecida com essa, mas a pessoa que tem menos de 16 anos não pode contribuir, a não ser que seja como aluno aprendiz. É uma carteira assinada, então a própria empresa é que vai recolher para ele 7,5%, dependendo do salário. Mas para que a pessoa que queira contribuir porque deseja ficar contribuindo e não seja um aluno aprendiz, que é de 14 em diante, ela pode contribuir no código facultativo 1406 ou código 1473, que é a partir de 16 anos o estudante, o desempregado pode começar a contribuir
com o código de facultativo. Socorro está em Icó, na região do Vale do Salgado. Diz, meu cunhado recebe BPC, tem 8 anos e 6 meses de contribuição. Ele pode continuar recolhendo para o INSS como facultativo, baixa renda, com 5%, professor Paulo Bacelar? Pode sim, Luciano. Ele pode, porque o facultativo ele tem esse direito de... O beneficiário do BPC, ele tem esse direito de contribuir como segurado facultativo para atingir a idade, né, de 65 anos e completar os 15 anos de contribuição necessários para a aposentadoria. Quem diz isso é uma portaria do INSS, a portaria 03 de 2018, garantindo esse direito para quem tem BPC, e aí ele se torna um segurado da Previdência. Caso ele venha a falecer, por exemplo, a família terá direito à pensão por morte. Se ele tiver implementado as condições de aposentadoria, ele vai se aposentar. Então ele se torna um segurado recebendo BPC. Você tem uma linha direta para tirar a dúvida na área da Previdência Social, é o 085 99273 4353. Aline, em Cascavel. Já trabalhei 2 anos e meio como costureira, carteira assinada. Hoje estou trabalhando como costureira autônoma há 7 anos. Qual o melhor caminho para eu voltar a contribuir? Professor Paulo Bacelar, ela disse também que tem a DAP, né, que é a Declaração de Aptidão do PRONAF. No momento estou na cidade, mas eu também não tenho terras na agricultura e também planto. Queria saber qual o melhor para eu pagar e me aposentar no futuro. Olha, o fato da pessoa ter terra, né, não a torna uma segurada especial. A segurada especial é aquela que vive da agricultura, que planta, colhe, sobrevive dessa atividade. Se ela tem outra atividade, se ela é autônoma, se ela é costureira, ela deve contribuir no código 1163, que é o código de contribuinte individual, e irá se aposentar aos 62 anos de idade com 15 de contribuição. Professor Paulo Bacelar, pelas contas, a Aline de Cascavel tem 2 anos de carteira assinada, mais 7 anos, 2 anos e meio, mais 7 anos. Se ela contribuiu como autônoma nesses 7 anos, ela já soma 9 anos e 5 meses, 6 meses. Nesse caso, ao completar 15 anos e 62 anos de idade, ela já tem a aposentadoria garantida sem a necessidade de recorrer a essa contribuição na área rural. E pelo jeito aqui, como você bem disse, mesmo sendo proprietária de terras e não exercendo a atividade rural, não pode se aposentar como contribuinte especial. Exatamente, o segurado especial é aquele que vive com a sua família da agricultura, exclusivamente da agricultura. Se ela tem outra atividade, era melhor que ela pagasse o código 1163 como costureira e irá se aposentar aos 62 anos de idade com 15 de contribuição. Pergunta, dúvida bem longa aqui da Renata em Santa Quitéria. Sou funcionária pública da rede estadual do Ceará. Sou concursada desde 1998. Já enviei para análise do INSS alguns anos de serviço como contratada temporária, antes de ser concursada. Aí ela pergunta, poderei averbar esse tempo para poder me aposentar? E observa, ainda recebi o feedback do INSS, eu ainda não recebi. Aí ela pergunta, qual o tempo de serviço e de idade para eu me aposentar como professora do Estado? Ou seja, quer saber, professor Paulo Bacelar, se pode incorporar o tempo de contribuição, os anos que ela trabalhou como temporária? Luciano, esse tempo que ela é temporária, ela deve ter contribuído para o regime geral de previdência social. O próprio INSS deve fazer uma certidão de tempo de contribuição, ela não pode dar entrada no benefício no INSS. Ela está dizendo aqui que já enviou para análise do INSS, mas não deve ser a aposentadoria, deve ser sim a certidão de tempo de contribuição. Então essa certidão de tempo de contribuição vai ser averbada no município, né, ou no estado, no caso dela, e ela irá se aposentar. A professora, ela precisa ter 25 anos de contribuição e 55 anos de idade antes da reforma da Previdência. Mais uma dúvida agora do Gildásio em Quixeramobim. Antes da leitura sobre essa mensagem do Gildásio, eu quero fazer um registro para você, ouvinte internauta. Aqui você tem uma linha direta para encaminhar a sua mensagem. É o nosso WhatsApp 085 99273 4353. O Gildásio mandou o seguinte recado: estou afastado há mais de 2 anos e nesse período estou recebendo pelo INSS. Durante esse período, repete ele, eu teria que estar contribuindo para continuar na condição de segurado? Boa essa pergunta, professor Paulo Bacelar. Olha, se ele está afastado há mais de 2 anos,
mas recebe benefício, eu não sei se ele recebe ou não benefício. Se ele está recebendo benefício... Ele diz assim, professor Paulo Bacelar, estou recebendo pelo INSS. Então já diz, né? Então pronto, ele confirmou ali. Então ele está se mantendo como segurado. A pessoa que recebe benefício, ela se mantém como segurada da Previdência Social. Após a data de alta desse benefício, se ele não retornar ao trabalho, ele mantém ainda por mais um ano a partir da alta médica, a partir da cessação desse benefício dele. Então, enquanto ele está recebendo benefício, ele não deve contribuir e ele está garantido como segurado enquanto recebe benefício. Vamos a Canindé. Carlinha pergunta: dei entrada no pedido de auxílio-doença para minha filha e o processo está em análise. Posso fazer um empréstimo pelo Agroamigo? O empréstimo pode ser feito independentemente do benefício, né? Não irá ter nenhum problema, nenhuma consequência na concessão do benefício ou não. Mas é aqueles casos que a gente falou aqui, né? Vem falando todo sábado. Na verdade, não é nem falando, né, Luciano? Acaba sendo praticamente uma denúncia desses benefícios de auxílio-doença que são feitas perícia, que o INSS não dá resposta e o segurado tem que ficar aguardando alguns meses para ter uma resposta de um benefício de auxílio-doença. Professor Paulo, me veio uma curiosidade diante dessa pergunta da Carlinha. No caso de pessoas que têm o benefício do auxílio-doença, elas não podem ter nenhuma outra atividade econômica? Não, enquanto ela está... A não ser que seja o seguinte, Luciano. Vou dar um exemplo. Eu sou advogado e professor. Se eu ficar incapaz para trabalhar como professor, por exemplo, minhas cordas vocais, dá um problema, eu não posso ser professor. Mas eu não deixo de ser advogado, eu posso trabalhar no meu escritório sem precisar da minha garganta para dar aula. Então eu posso ter um auxílio-doença como professor e posso contribuir como advogado, porque eu tenho duas atividades. Então nem sempre aquela pessoa que está afastada, ele está impedido de contribuir se ele tiver uma outra atividade. Então se ele tiver mais de uma atividade, pode contribuir de uma atividade e ter o auxílio-doença de outra. Vou insistir nesse assunto aqui provocado pela Carlinha, a nossa ouvinte em Canindé. Professor Paulo Bacelar, se ela recebeu o auxílio-doença, nesse caso, ela fica impedida de ter esse empréstimo do Agroamigo, que é uma linha de crédito do Banco do Nordeste. Aqui se caracteriza uma atividade, fica caracterizada como uma atividade econômica, como fonte de renda? Tá. Porque o empréstimo do Agroamigo seria para usar na agricultura. Mas ela pode, por exemplo, usar esse empréstimo e ela mesma não trabalhar. Ela pode ter a família dela que trabalha, o marido, o irmão, né? Depende muito do grupo familiar. O fato dela receber o empréstimo não quer dizer que ela estará botando a mão na massa, como se diz, né? Ela mesma trabalhando. Pode ser que o grupo familiar que participa da vida dela, porque o segurado especial não é só a pessoa, né? É um grupo familiar que ajuda na agricultura, então ela pode sim. Então aí, bem esclarecida a resposta, dona Carlinha, para a senhora que está em Canindé. Pergunta da Alexandra em Tianguá. Sou pensionista, viúva há 10 anos, tenho 18 anos de contribuição. Em 2018 fiquei desempregada. Recebo um pouco mais de um salário mínimo como pensão. Quero saber, professor Paulo Bacelar, se posso contribuir individualmente para ter direito à aposentadoria por idade. Hoje a Alexandra tem 40 anos de idade. Pode e deve, né, professor Paulo Bacelar? É isso que eu ia falar, Zeno. Pode não só pode como deve. Deve sim contribuir para ter a sua aposentadoria e poder acumular com a pensão por morte. Isso não tem nenhum impedimento. Agora tem um detalhe aqui, professor Paulo Bacelar, que você não atentou. A Alexandra já fez o dever de casa, ela disse que tem 18 anos de contribuição, ou seja, é esperar a idade chegar, mas é aconselhável que a Alexandra, com apenas 40 anos de idade, continue contribuindo, porque ela pode levar alguma vantagem do ponto de vista de uma remuneração maior na aposentadoria quando chegar aos 62 anos de idade, e além desse aspecto tem também a segurança de ser beneficiada ao longo desse tempo de contribuição por algum auxílio pago pelo INSS. Exato, Luciano. A questão aí sempre vai ser quando a pessoa tem uma idade muito distante ainda da aposentadoria, de uma oportunidade de fazer um planejamento previdenciário de acordo com aquilo que ela quer se aposentar e aquela possibilidade dela pagar também mensalmente, porque a aposentadoria ela é uma média de todo o tempo contributivo, né? E aí você ainda vai aplicar alíquotas dessa média. Então, sempre é bom fazer um planejamento previdenciário muito antes do seu direito,
para você poder se planejar e ter a aposentadoria melhor possível. Francisca Reijane, na Fazenda Crispim, no interior do Ceará. A Francisca não disse em que cidade se encontra, mas a pergunta será feita porque ela está nos acompanhando por uma das 33 emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral no interior do Ceará. Ela diz o seguinte: eu tenho direito a algum benefício pago pelo governo? Eu tive problemas no coração, tenho há 6 anos que eu tomo remédio, sou agricultora há 17 anos. E aí, professor Paulo Bacelar? Olha, Zeno, isso tudo vai depender de um laudo bem feito, um laudo médico, atestando que ela não tem condições de exercer a sua atividade. Tudo isso vai depender do laudo. Não adianta a gente ter problema de saúde, mas não ter uma comprovação desse impedimento para a atividade. Quem vai ter interesse num benefício tem que investir nisso, ter um bom médico e uma pessoa qualificada, um médico que possa te dar um atestado médico ou um laudo dizendo que você está incapaz de exercer aquela atividade. Aí sim você terá condições de saber se tem direito ou não a um benefício. Professor Paulo Bacelar, a pergunta da Socorro em Russas é bem longa e eu vou tentar resumir aqui para você. A Socorro diz que está afastada há 8 anos da empresa. Quando foi agora, passou pela perícia. O médico deu até o dia 16 de janeiro para pedir outra perícia, mas até agora, ela diz, meu benefício não foi liberado. Nessa situação, o que fazer, professor Paulo Bacelar? Zé, não é aquele caso que a pessoa faz a perícia e não tem um resultado, Luciano. É muito triste. A gente tem entrado com um mandado de segurança para obrigar o INSS a dar o resultado da perícia médica. Eu gostaria que ela fosse a Defensoria Pública, para poder a Defensoria Pública da União, para entrar com mandado de segurança, porque não pode ficar esperando o resultado de perícia médica. Inclusive, ela tem até o dia 16 de janeiro para pedir um novo auxílio, né? Uma prorrogação desse auxílio. Se o benefício for concedido depois, ela não vai ter, ela até vai perder o direito de pedir essa prorrogação. Vou fazer uma pergunta, não sei se uma resposta difícil, professor Paulo Bacelar. Em Russas, na região do Vale do Jaguaribe, tem defensor público federal, professor Paulo Bacelar? Pelo menos tem a Justiça Federal no Vale do Jaguaribe, né? Tem Limoeiro do Norte. Limoeiro do Norte. Que é a Justiça Federal de lá. Mas eu acho que Defensoria Pública teria que ser aqui em Fortaleza. E no caso da Defensoria Pública Estadual, não seria o caminho? Porque se tem até tem mais de 70 quilômetros, tem, né? Tem, de Russas para Fortaleza? Quando você não tem. Mas aí é quando essa regra da Constituição é quando você não tem uma justiça federal dentro de um limite de 70 km por hora, você pode usar a justiça estadual. Então, mandado de segurança pode ser feito por um advogado ou pela Defensoria Pública. Então, ela tem que procurar a Defensoria Pública e aí tem que ser em Fortaleza. Pedro Lourenço está em São Paulo, capital. Ele faz questão de dizer: trabalhei 8 anos em uma empresa e essa empresa fechou. Como posso procurar o meu PPP? Luciano, empresa fechada não tem como fornecer PPP. Ele tem que fazer, nesse caso, se o tempo dele foi com a exposição garantido pela lei na época, até 95, que garantia a atividade especial somente pela atividade e não pela exposição, ele pode provando que a empresa está fechada, com a sua carteira de trabalho, ser reconhecido aquele tempo especial. Então, resumindo, tempo especial, quando você pode reconhecer pela atividade, que é até 95, pode ser utilizada a carteira de trabalho se a empresa está fechada. Se foi após 95, aí não tem o que fazer, ele deveria ter tido esse PPP na época em que foi demitido. Porém, ele pode utilizar de PPPs de empresas parecidas, né, semelhantes, da mesma atividade, ramo, que a justiça às vezes entende com um laudo social, o laudo, o LTCAT, né, o laudo de condições ambientais de trabalho, ele pode utilizar isso como isonomia e alguns juízes aceitam. Vamos continuar aqui com as perguntas dos nossos ouvintes. Ivanira está em Paramoti. Tenho um filho com microcefalia, paralisia cerebral, deficiência mental. Dei entrada no benefício em abril e até agora não recebi nada. O que devo fazer? Qual o conselho aqui para Ivani, professor Paulo Bacelar? Em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 8 meses, professor Paulo Bacelar. Uma situação que é delicada de saúde. Ainda mais de benefícios por incapacidade, que deve ser um BPC, né?
É triste, Luciano, mas a única saída não é procurar o INSS, porque o INSS está com as portas fechadas, infelizmente. Isso é procurar um advogado ou a Defensoria Pública da União. Sempre falo na Defensoria Pública, porque são as pessoas humildes que não tem como pagar um advogado. Ela pode procurar a Defensoria Pública ou, se quiser, procurar advogado também para entrar com uma ação ordinária direta, que é pelo atraso, pela demora nesse benefício, ou então entrar com mandado de segurança para agilizar o processo junto ao INSS. Francisco Edmilson em Barbalha, ouvinte da nossa FM 107.5. Sou monocular, quero que me indique um bom advogado previdenciário para eu dar entrada no pedido de aposentadoria. Tenho 60 anos de idade e 18 anos de contribuição. Eu já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Francisco Edmilson, é o seguinte, olha, o professor Paulo Bacelar é um dos melhores, mais respeitados consultores na área da Previdência Social. Indicá-lo aqui vai dizer assim, olha, eu estou trabalhando em causa própria aqui com o professor Paulo Bacelar. Não, mas o professor Paulo Bacelar é um bom caminho, Francisco Edmilson, para você entrar com essa ação. E agora ele vai responder a sua pergunta. O Francisco tem direito, com 60 anos de idade, 18 anos de contribuição, na condição de monocular, com esse problema de saúde, tem direito à aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Olha, Zeno, falando aqui da minha atividade, né? Nós temos aqui um trabalho voluntário. Então, pela ética profissional e pelos nossos princípios, nós acordamos aqui, eu acordei pessoalmente aqui no programa de não ter nenhum cliente, não ter ninguém que seja provindo do programa. Então, aqui é um trabalho profissional, um trabalho voluntário. Então, por questões de princípio e ética, a gente não pode assumir nenhuma causa de nenhum ouvinte. Então, ele pode procurar advogado da cidade onde ele mora, mas quero fazer uma observação. Aqui na nossa relação, que é bem transparente, eu sempre sou grato a você, a sua participação, que se dispõe a cada semana tirar 2 horas do seu tempo para vir gravar. Eu acho que legalmente, moralmente, eticamente, não há nenhum impedimento de você, se procurado por algum dos nossos ouvintes, assumir alguma causa na área previdenciária. Fico feliz ao mesmo tempo com essa sua manifestação de correção, de imaginar que se confundem as coisas aqui, mas você tem tido uma postura profissional, exemplar, que deve ser seguida por muitos na advocacia previdenciária, e eu fico contente com essa sua manifestação que você expõe aqui de respeito aos nossos ouvintes, de respeito ao Alerta Geral. Mas eu reafirmo, se eu tiver de procurar algum advogado na área previdenciária, a primeira porta que eu vou bater, ou melhor, que eu vou abrir é com você aqui no tapete vermelho do Jornal Alerta Geral. Fico feliz, Leandro, pelas suas palavras, mas ratifico aqui nosso entendimento pessoal. Então há um compromisso meu pessoal com o meu escritório de não ter patrocinar nenhum ouvinte aqui do programa. Eu prefiro ajudar com a nossa informação, inclusive que a gente já vem aqui trabalhando desde quando eu era servidor do INSS e fazia aqui a nossa apresentação representando o Estado, né, representando o INSS, e hoje apenas como um consultor, mesmo como você próprio disse, mas sem nenhuma intenção e patrocínio de ouvintes. Mas nesse caso dele, Luzenor, ele pode sim se aposentar se ele estiver considerando aí a questão da visão monocular, que hoje na lei já é garantido isso, já é considerado uma deficiência, mas ele precisa ver se ele tem 15 anos de carência como deficiente. Então, essa deficiência tem que ser num período que tenha antes de 15 anos de contribuição. Ele já tem 18 anos de contribuição, mas ele pode ter apenas 3 anos como deficiente, né? Então, não teria direito. Mas se ele tiver mais de 15 anos com a deficiência, ele teria direito à aposentadoria da pessoa com deficiência da Lei Complementar 120 de 2013, né? E aí ele pode se aposentar sim, e ele deve, caso ele queira, procurar um advogado da cidade onde ele mora, né, de Barbalha. Deve ter vários advogados. Agora, sempre eu oriento o seguinte: advogado sempre previdenciarista. Não procure qualquer advogado de qualquer área. E sempre um advogado especialista nessa área, porque essa área é muito peculiar, muito detalhe, e precisa ser um advogado da área previdenciarista. Mais uma dúvida, Marta, em Quixeramobim.
Fiz uma perícia no dia 1º deste mês, através do advogado. Gostaria de saber quanto tempo é para eu receber o resultado. Tenho problemas de saúde. Já recebi por 5 anos. Não tenho mais condições físicas para trabalhar. Parei de receber o benefício em agosto deste ano. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, também se o tempo que fiquei recebendo estava amparada pelo INSS. Aí a Marta termina, pois pago como microempreendedora. E se não for deferido o pedido do meu benefício, posso requerer novamente? Olha, Zoro, pode sim. Ele tem um prazo de 1 ano após a cessação do benefício. Então, na hora que cessou o benefício dele, enquanto ele recebia benefício, ele era assegurado da Previdência e ficou amparado pela Previdência por mais 1 ano após a cessação desse benefício. Ele já recebeu por 5 anos, mas o que vale é a data da cessação. Cessou, ele tem direito a mais 1 ano. E ele ainda diz que ele é MEI. Então, ele pode pagar como MEI, depois que ele teve o benefício dele cessado, é importante que ele volte a contribuir para poder intercalar esse período entre trabalhos e poder contar o auxílio-doença dele como tempo de contribuição. E aí ele pode requerer novamente, sim, esse benefício, agora sempre com laudos novos, atestados novos para uma nova análise do INSS. Ana de Fátima em Redenção. Meu filho trabalhou 8 anos em uma empresa, instalação de internet, passou mal no trabalho e foi conduzido a uma UPA e em seguida a um hospital de Fortaleza. Passou 2 a 3 meses pelo INSS fazendo fisioterapia. Quando voltou ao trabalho, deram férias e depois retornou das férias e foi posto para fora, sem nenhuma explicação. Então, tem condições de colocar na justiça e ele receber algum auxílio por parte da empresa que o colocou para fora, sabendo que ele adoeceu na empresa? Ele tem 29 anos de idade e sente muitas dores. Qual é esse contexto aqui, essa situação, professor Paulo Bacelar? Explica para Ana de Fátima em Redenção. Luziano, o que causa a estabilidade do segurado não é o acidente em si. O que gera a estabilidade do segurado na empresa é o auxílio-doença que foi concedido para ele por causa desse acidente, que seja concedido o auxílio-doença acidentário. Então, se ele tinha um auxílio-doença acidentário e teve a alta médica desse benefício, ele não poderia ser demitido no prazo de 1 ano. Então, ele não diz aqui se recebeu esse benefício. Ele só diz que ele passou 2 a 3 meses afastado, em seguida entrou no período de férias, voltou e logo em seguida foi demitido. Quando você tem férias, você tem um contrato de trabalho suspenso. Então você tem 1 ano de estabilidade, não pode ser demitido. Agora, precisa saber se o auxílio-doença dele era acidentário, a espécie 91. Ele pode ver pela carta de concessão do benefício. Se a espécie é 91, aí ele teria, sim, a estabilidade. Aí você, tendo estabilidade, não pode ser demitido, você tem que procurar um advogado. E aí sim, Luziano, advogado especializado em direito do trabalho e não em direito previdenciário dessa vez. Cícero Moura, em Aracati. Estou desempregado, mas trabalhei 21 anos de carteira assinada, tenho 60 anos de idade. Será que posso dar entrada na minha aposentadoria? Ainda está longe. Tenho tempo de contribuição, né, professor Paulo Bacelar? Com 60 anos de idade, ainda não. Ainda não. O homem, ele se aposenta aos 65 anos de idade, 65 de contribuição, só daqui a 20 anos, na próxima reforma. Mas hoje é 65 anos de idade, com 15 de contribuição. No caso, ele já tem os 15 anos de contribuição, tem 21, né? A média vai ser 62% a sua aposentadoria será 62% da sua média de contribuições por causa dos 21 anos, mas não deixe de contribuir, porque você não pode ficar sem ter condições de segurado até os 65 anos de idade. Você deve voltar a contribuir imediatamente para poder voltar a ser segurado da Previdência e estar protegido pelos outros benefícios da Previdência Social. Professor Paulo Bacelar, muita gente, tanto homem quanto mulher, diz o seguinte: se eu já tenho tempo de contribuição para pedir a aposentadoria, embora não tenha a idade, por quais razões eu vou continuar dando dinheiro ao INSS? Mas a conversa não é bem assim, né, professor Paulo Bacelar? Não é bem assim, porque você contribuindo, você estará protegido
com os benefícios da Previdência, né? Apesar de todos os problemas, mas você estará protegido, você estará assegurado da Previdência e não deixará de perder. Imagina, Luciano, uma pessoa que tenha pago 21 anos de idade de contribuição e para de contribuir e venha a falecer num período que ele não era assegurado. A família não vai ter nenhum benefício, porque ele não vai deixar mais nada para os seus dependentes, e ele jogou 21 anos fora de contribuição. Então, ele voltando a contribuir, ele estará protegido de um auxílio-doença, de uma aposentadoria por invalidez, ou até mesmo pensão por morte para os seus filhos, para a sua esposa, enfim, para os seus dependentes. Professor Paulo Bacelar, Rosilda Brandão está em Novo Oriente. Aí eu pergunto, você sabe onde é que fica Novo Oriente ou você quer que eu traga o Beto Almeida para responder? Novo Oriente é perto de Itauá, né? É por ali, mas fica mais perto de Crateús, é naquela região dos sertões de Crateús. É depois. É a terra do feijão. Pelo amor de Deus, Luciano, eu tomei café da manhã em Novo Oriente. Saímos de Itauá, na rota Ceará, de moto, 5 horas da manhã. Foi lá ver o Rio Poti em Crateús. Não tomamos café no hotel que a gente ficou, na pousadinha que a gente ficou em Itauá, e partimos para Novo Oriente, tomamos café da manhã lá em Novo Oriente. O pessoal de Novo Oriente aí deve ter visto nossas motos passando ali pelas ruas. Então a Rosilda Brandão faz o seguinte, professor Paulo Bacelar, gostaria de saber com quantos dias sai um salário maternidade, porque minha filha fez de 3 crianças e o advogado pediu 2 vezes e já vai fazer 5 meses e ainda não saiu esse benefício. Aí ela pergunta, será que sai em dezembro? Luciano, a UNSS fez um acordo com a Justiça Federal para conceder o salário maternidade em 60 dias. Então, se já passou mais de 2 meses, o advogado que está trabalhando no processo pode entrar com mandado de segurança para obrigar o INSS a conceder logo esse benefício, porque a ideia do salário maternidade é que ela fique com o salário durante 4 meses, enquanto ela amamenta a criança, enquanto ela está afastada do trabalho, porque ela precisa se afastar por esses 4 meses. E não tem sentido ela receber esse dinheiro depois de 8 meses ou 6 meses depois do parto. Rosilda Brandão, espero que a sua filha já tenha recebido nesse intervalo aí, porque você nos mandou a mensagem na semana passada, estamos veiculando hoje a sua resposta e espero que ela já tenha recebido. E caso contrário, venha aí como presente de Papai Noel neste mês de dezembro. Lúcia Macedo, em Vaze Alegre. Tenho 59 anos de idade, sou viúva há 4 anos. Já tentei me aposentar, mas não consegui. Pago o sindicato, moro no sítio, mas até agora não consegui nada. Qual é o conselho aqui? A Lúcia Macedo precisa, o professor Paulo Bacelar, você já falou aqui no Alerta Geral, que quem mora na zona rural, para quem é proprietário de terra, não basta como condição para pedir a aposentadoria. Exato, Luciano. A aposentadoria rural, ela é uma aposentadoria para quem exerce atividade na zona rural, onde convive com plantações, com a alimentação nessa área rural e não tem outra atividade. E ela precisa viver disso, plantar, colher, ou vender a produção, ou comer aquela produção, né? Usar para sua alimentação e da sua família, e viver disso. Então, se ela tem outra atividade, não teve provas também. Mas muita gente, Luciano, tem atividade rural, mas não teve provas durante a vida. Mas para isso existe a justiça que pode analisar o caso. Como você entra na justiça, Luciano, o juiz ele conversa pessoalmente com o segurado, o que não acontece mais com o INSS. Então o juiz ele conversa com ela, faz perguntas, e a pessoa demonstrando que realmente tem conhecimento da atividade rural, aí ela tem mais chance de aposentar desse jeito. Paulo Sérgio em Cascavel. Antes da resposta da pergunta do Paulo Sérgio, eu quero lembrar para você, ouvinte internauta, a nossa linha direta que você encontra com segurança a resposta à sua dúvida. É o 085 99273 4353. Agora sim, Paulo Sérgio em Cascavel pergunta: gostaria de uma informação sobre a aposentadoria. Tenho 4 anos de contribuição formal, com carteira assinada, e 14 anos como contribuinte autônomo. Sou microempreendedor individual há 6 anos, mas não estava contribuindo porque não havia atividade. Aí ele pergunta, professor Paulo Bacelar, como faço para regularizar essa última situação, no caso microempreendedor individual, e quando poderei pedir mini aposentadoria? Luciano, é interessante isso. Uma vez eu tive um problema com uma cliente que estava pedindo um BPC, mas tinha registro no MEI. Então o servidor teve que fazer exigência para ela
encerrar esse MEI. E ela teve dificuldade de encerrar porque é uma atividade que tem uma formalização, precisa de um contador para fazer os encerramentos, e é difícil encerrar. Então eu perguntei, por que você estava pagando MEI? Aí ela disse, para me aposentar. Então a pessoa às vezes não tem consciência que ela não precisa ser uma MEI, formalizar uma empresa somente pensando na aposentadoria. Quem faz isso é porque quer ter empréstimos, quer ter créditos mais baratos e tal, e aí também pagar a contribuição previdenciária, e às vezes nem paga, Luziano, é R$55 por mês, e às vezes a pessoa não paga e fica esse débito, porque a Receita Federal vai cobrar dela esse débito. Então, às vezes, a pessoa é cadastrada no Cade Único, poderia estar contribuindo como dona de casa, 5% do salário mínimo também do mesmo MEI, mas não é essa rigidez de você ter que encerrar uma empresa. Então, nesse caso, ele precisa procurar um contador para ver como faz para dar baixa nessa empresa, porque se ele não estiver mais exercendo, e vai ficar esse débito dele, né, do MEI, e ele vai ter dificuldade na hora de se aposentar. Paulo Sérgio, aí eu vou complementar aqui, aprendi com o professor Paulo Bacelar. Você já fez o dever de casa do ponto de vista do tempo de contribuição. Você tem 18 anos de contribuição. Então, com 65 anos de idade, você será um candidato fortíssimo a pedir a aposentadoria pelo INSS. Você não nos disse aqui qual a sua idade, mas eu já estou na aprendizagem que eu tive com o professor Paulo Bacelar, com esses 18 anos de contribuição, com 65 anos de idade, você pede a aposentadoria. Falei besteira, professor Paulo Bacelar? Falou não, Zenô. Aprendi, fiz o dever de casa, né, professor Paulo Bacelar? Não faltei a aula. Exato. E outra coisa, se ele está dizendo aqui que a empresa não pagou porque não tinha atividade, aí fica mais fácil. Encerra esse MEI, o contador vai ter que fazer isso, né? O contador, procure um contador, ele vai encerrar a sua atividade. Se você tiver ainda faltando algum tempo para se aposentar, no caso dele já tem 18 anos, não estaria faltando mais nada. Mas se ele quiser continuar contribuindo, faça a contribuição como contribuinte individual do plano simplificado, pague um pouquinho mais, que é 11% do salário mínimo, mas não tem esse problema da formalização, de ter uma empresa, de ter uma burocracia para poder encerrar, para você não ficar com débito. Então já segue, Paulo Sérgio, esse conselho aqui do teu xará, do Paulo Bacelar, bate a porta aí de um contador, faz essas contas, zera a conta com a Receita Federal, porque tem uma dívida lá, né? Pode ser mínima, como microempreendedor individual, e aí você limpa a caminhada aqui para garantir a sua aposentadoria sem embaraço. Pois não, professor Paulo Bacelar? Eu sou um incentivador da contribuição previdenciária, mas para essas pessoas que querem se aposentar com salário mínimo, eu sou um incentivador dele contribuir como 11% do salário mínimo, no código 1163. É muito mais fácil, é muito menos burocrático, você não fica com débito na Previdência. Quando você não pagar, você não precisa, não vai ser cobrado por causa disso, você pode pagar o atrasado se quiser, pode continuar contribuindo dali para frente. Um código 1163 é R$121. Mas aí a pessoa fala assim, Paulo, mas o MEI é 5% do salário mínimo, é 55%, mas tem toda essa burocracia de você contratar um contador, não pode ultrapassar R$81 mil de renda bruta anual, porque senão vira simples, deixa de ser MEI. Então você pode contribuir R$121, mas é muito menos burocrático, muito menos problema para você que quer se aposentar pelo menos com um salário mínimo. Lembrando a você que tem linha direta, é o 085-99273-4353. Abílio Araújo, em Sobral. Onde posso ver meu tempo de militar se for incluído na minha contagem de tempo de serviço? Já estou recebendo benefício por tempo de contribuição. É show essa pergunta. Ele deve entrar no meu INSS e solicitar cópia do processo administrativo que gerou a aposentadoria. No resumo do tempo de contribuição do processo, dentro do processo administrativo, vai ter a informação se o INSS utilizou ou não o tempo de militar que ele deve ter requerido. Vamos continuar em Sobral. Está escrito Joová Cruz. Se for Joová, é Jeová. E aí ele pergunta, minha mãe tem 11 anos de contribuição e 61 anos de idade. Com quantos anos ela pode se aposentar? Uma conta bem fechadinha aqui, professor Paulo. Luciano, tem muita gente que tem o tempo, mas não tem a idade, né? Ela já tem a idade para se aposentar, que é 61 anos de idade em 2021, mas não tem o tempo de contribuição. Ela precisa completar mais 4 anos. E aí, Luciano, não pode mais contribuir o atrasado. Tem que ser daqui para frente, mês a mês, pagar mais 4 anos de contribuição
porque o INSS mudou a sua regra. Se ela tivesse um buraco lá atrás de 4 anos, ela poderia pagar o atrasado e se aposentar. E aí o INSS mudou essa regra devido à reforma da Previdência, que não pode mais pagar esse atrasado se ela perdeu a qualidade de segurado. Então ela vai ter que pagar daqui para frente mais 4 anos e vai se aposentar com 65 de idade. Vera Lúcia em Quixeramobim, tenho 59 anos de idade, nunca contribuí com o INSS, tenho meu filho que recebe o BPC, eu sou curadora dele, será que tenho direito a me aposentar? Porque não tenho notas da agricultura. Olha, Luciano, ela pode se aposentar que não vai ter problema nenhum aos 60 anos de idade. Agora, se ela não tem notas da agricultura, ela deve requerer pelo menos, se ela for sindicalizada. Aí, nesse caso, ser sindicalizado é importante, porque pelo menos é um indício de prova material para quando ela for na justiça, isso ser considerado. Mas não o fato dela estar pagando ao sindicato, isso não vai dar direito a ela se aposentar. Mas o fato dela ser sindicalizada, sem nenhuma outra prova, já serviria como indício de prova material para caso ela vá para a justiça e aí tendo conhecimento da atividade rural, passando pela entrevista com o juiz, é mais fácil, é mais possível a aposentadoria dela, mas não terá problema para o benefício dele. Ana Maria, em Apuiarés, professor Paulo Bacelar, tenho mais de 15 anos de contribuição, há 2 anos saí da empresa e não contribuí mais. Por conta da pandemia, o INSS fechado, não tive como me informar para continuar, já tenho 50 anos de idade, como devo fazer para voltar a pagar a Previdência Social? E gostaria de saber qual o valor que devo continuar pagando e quais os meus direitos. Boa essa pergunta, bem abrangente, Maria. Você foi estimulada porque o professor Paulo Bacelar já falou há poucos instantes sobre aquela condição do microempreendedor individual, da microempreendedora individual, que busca um caminho meio burocrático para contribuir. Claro que as pessoas querem também, dentro das suas limitações, se vincular à Previdência Social com uma contribuição mínima. Em resumo, professor Paulo Bacelar, quais são as dicas para a Ana Maria em Apuiarés, que já fez primeiro o dever de casa com 15 anos de contribuição? Apuiarés, a terra é da minha esposa, da família dela, dos Alves. O primeiro prefeito de Apuiarés foi avô da minha esposa. E aí a gente tem lá... É lá que você tem uma cunhada que é dentista? Olha aí, tá vendo? Lembrei, memória aqui, viu? Como é que é o nome dela? Já mandei abraço pra ela, ó, já é o segundo abraço aí. Daqui a pouco eu vou fazer fila lá, entrar na fila do consultório dela. É a doutora Raquel Alves, Luciano. Olha aí, doutora Raquel Alves, muito obrigado pela audiência e parabéns pelo trabalho aí em Apuiarés. E a resposta para a Ana Maria? Luciano, ela já tem 15 anos de contribuição, então ela vai ter a aposentadoria dela de 60% da média. Então, se ela quiser fazer um planejamento previdenciário, ela tem 50 anos, ainda faltam mais 12 anos para ela se aposentar. Isso se a reforma da Previdência não mudar, né? Mas ela pode fazer um planejamento previdenciário, mas também se ela tiver interesse em se aposentar apenas com salário mínimo, ela volta para contribuir com o código 1163, que é de 11% do salário mínimo, aquele código que eu falei, e ela vai ter pelo menos 5 meses... 6 meses para ela contribuir, para ela ter direito a todos os benefícios, auxílio-doença, pensão por morte, salário maternidade, todos os outros benefícios. E ela fica pagando uma contribuição por ano até atingir os 62 anos de idade, isso se ela tiver interesse apenas de aposentar apenas com um salário mínimo. Anote aí o número do nosso WhatsApp, é o 085-99273-4353. Francisco Iranildo em Santa Quitéria. Fui diagnosticado com espondilose anquilosante, doença crônica que afeta as articulações. Estou em tratamento, tomo 2 injeções todo mês, medicamento de alto custo fornecido pelo governo e tenho gastos como consultas ou com consultas e exames. Aí ele pergunta, professor Paulo Bacelar, o Francisco Iranildo quer saber se tem direito a algum benefício pago pelo INSS. Sim, Luciano, esse benefício, essa doença, ela é tão grave que ela é isenta de carência. Então, se a pessoa contribuir e não tiver as 12 contribuições necessárias para ter direito ao auxílio-doença, tiver 2, 3 contribuições só, e tiver diagnosticada com essa doença depois da primeira contribuição, ela não pode contribuir já com a doença. Mas se ela tiver esse diagnóstico depois que ela tiver contribuído,
ela tem direito sim ao auxílio-doença, mas aí basta ela saber se ela é segurada da Previdência Social, se ela vinha contribuindo antes do diagnóstico dessa doença. Professor Paulo Bacelar, Fábia, em Pentecoste, relata o seguinte: meu marido entrou com o pedido do auxílio doença, mas o benefício foi negado, entrou na justiça. Há 2 anos está tramitando e até agora nada. Ele tem ponto de safena, toma muitos remédios e eu gostaria de saber por que está custando tanto uma resposta do INSS. Professor Paulo Bacelar, auxílio doença, os auxílios pagos pelo INSS, nesse caso, são garantidos para quem tem a condição de contribuinte, é isso? Sim, Luciano, é um benefício previdenciário e é um benefício para quem é contribuinte do INSS, que é chamado de segurado. Quem contribui para o INSS são chamados de segurado da Previdência Social, e ele precisa ser segurado da Previdência Social para ter direito ao benefício. Além de ser segurado, ele precisa ter a carência mínima de contribuições, que é de 12 contribuições, e precisa ter incapacidade para o trabalho de pelo menos 15 dias para poder ter direito ao auxílio-doença. Mas nesse caso, ele fala que já está na justiça. Então ele deve procurar o advogado dele para dar informações, para saber se a vara já fez a perícia médica, se está faltando uma decisão do juiz, se já teve uma decisão de primeiro grau e está em recurso, para saber como é que está o andamento, que também na justiça demora um pouco para conceder esse auxílio-doença. Professor Paulo Bacelar, no caso de quem tem, por exemplo, uma vinculação com o INSS, essa demora ela acaba sendo anormal. 2 anos e meio de tramitação na justiça não é normal. Não, mas ele pode estar em recurso, né? Se pode ter sido indeferido na primeira instância e o INSS recorreu, e tem outros recursos que o advogado pode entrar que demora um pouco mais por causa disso. Mas 2 anos ainda é um tempo muito alto, mesmo que tenha recurso. Por isso que ela deve sempre procurar um advogado de confiança que possa te passar essas informações. E sempre, pessoal, advogado que você possa conhecer, falar pelo nome. Porque às vezes a gente pergunta, quem é seu advogado? E a pessoa não sabe. Então, alguém que indicou, alguém que está intermediando essa contratação, mas sempre contrate advogado que você possa ver, conhecer e ter confiança no seu advogado e poder perguntar para ele como é que anda o seu processo. Raimundo Silva, em Canindé, tenho 64 anos de idade, 20 anos de contribuição para o IPMC, que é o Instituto de Previdência Municipal de Canindé, 10 anos de contribuição junto ao INSS. Já posso pedir mini aposentadoria? E se pedir a aposentadoria, o salário vai ser integral? 30 anos de contribuição, 64 anos de idade. E aí, professor Paulo Bacelar? Luciano, a aposentadoria dele, para ele ter direito à aposentadoria integral, no último salário, ele precisa ter 65 anos de idade, 20 anos no serviço público, 10 anos no cargo, onde ele 10 anos de 20 anos de tempo de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo onde ele vai se aposentar. Então ele precisa ter mais 1 ano para poder ter a aposentadoria integral de acordo com a última remuneração, porque se ele já tem mais de 30 anos, ele deve ser concursado antes de 2003. E aí, nessas condições, ele pode se aposentar. Haroldo, em Brasília, com uma pergunta bem parecida. Tenho um amigo que, em julho de 2022, completa 60 anos de idade e tem 30 anos de contribuição. Eu gostaria de saber se ele poderá pedir a aposentadoria ao completar 60 anos de idade. Não, Luciano, aí ele tem que ter 65 anos de idade, porque mesmo que ele tivesse 35 anos, ele teria 60 mais 35, teria 95 pontos. E aí teria que ter 98 pontos agora em 2021. Então, com 30 anos, ele ainda não entra nas regras de transição e precisa ter a idade mínima de 65 anos de idade para se aposentar. Antônia Eliette, em Santa Quitéria. Meu filho tem 6 anos, recebe o BPC. Desde então, nunca veio perícia. Gostaria de informar, ou queria saber como faço para me informar se tem que fazer ou não essa perícia. Ela não foi chamada, professor Paulo Bacelar, então isso. Precisa se antecipar ao INSS? Não, ela precisa apenas confirmar se ela não está na lista, porque às vezes o endereço muda, a pessoa muda o endereço e o INSS não consegue mandar carta para as pessoas. Ela deve ligar para 135, saber se ela está em alguma lista de perícia médica, porque o BPC ele pode ser revisto a cada 2 anos, mas nem sempre o INSS faz nesses 2 anos periodicamente. Aí faz uma lista enorme de pessoas para fazer perícia de uma vez só e ela precisa ligar para 135 para saber se ela está nessas listas.
Professor Paulo Bacelar, Maria em Canindé. Minha neném tem 3 anos de idade e ainda não anda. Fiz tratamento em 2 hospitais de Fortaleza, mas até agora não tive nenhum diagnóstico do que tem. Dei entrada em novembro no PPC. Em novembro do ano passado, veio em junho deste ano a resposta negando o benefício. O INSS alegou que a minha filha não tem os critérios. Em setembro, coloquei na justiça. Fui para a perícia médica no dia 15 de outubro e até agora nada. Foi juntando o processo. Gostaria de saber se ela tem direito ou não ao BPC, é porque está custando tanto juntar esse laudo no processo. Isso pode ser um sinal ou um mau sinal, professor Paulo Bacelar? Pergunta a Maria, em Canindé. Olha, Luciano, é sempre assim, né? A gente não sabe por que está tendo essa demora. Existem processos que a pessoa já fez avaliação social, perícia médica, e o sistema não está rodando, porque ele poderia já conceder esse benefício já depois dos laudos apresentados e depois da perícia médica feita. No caso dela, ela disse que não foi juntado no processo, mas se ainda não teve o benefício indeferido, ela ainda pode juntar. Pelo telefone, pelo sistema do meu INSS, ela pode juntar o laudo. No caso dela, esse laudo deve ser o laudo da justiça, porque é o laudo que a perícia médica do juiz fez e ainda não juntou. Nesse caso, a gente precisa, como advogado, requerer da justiça que intime o médico para poder juntar esse laudo, para o juiz poder julgar de acordo com o laudo. Maria Viana, em Fortaleza, tenho 59 anos de idade, problema de saúde, meu filho morava comigo e trabalhava de carteira assinada, e eu vivia da ajuda dele. Será que eu tenho o direito da pensão? Sim, ela provando a dependência econômica do filho, ela tem direito à pensão, sim, os pais têm direito à pensão. Agora, o filho precisa ser solteiro, não ter esposa nem companheira, e também não pode ter filhos. Aí os pais passam a ser dependentes dos filhos, nesse caso, e ela provar a dependência econômica. Nívia, em Paramoti, gostaria de saber se a minha mãe já pode pedir a aposentadoria. Ela vai completar 60 anos de idade no dia 31 de março de 2022, é auxiliar de serviços gerais e começou a trabalhar no dia 9 de fevereiro de 1998. Infelizmente não, ela precisa ter 15 anos de contribuição e 61 anos de idade e meio em 2022. 61 anos e meio de idade em 2022, possivelmente ela terá somente de ter direito à aposentadoria aos 62 anos de idade. Ou seja, professor Paulo Bacelar, no dia 9 de fevereiro de 2022, a mãe da Nívia completa 14 anos de contribuição. E aí ela tem que esperar mais 2 anos, que vai coincidir também com o fechamento dos 15 anos de contribuição. Perfeitamente. Mas Luciano, você tá... Vou pedir para o pessoal agora te perguntar as coisas, viu? Aí eu não sei de nada, porque a lei é com você. Eu apenas faço a interpretação aqui. Deusélia no Cariri. Trabalhei em 2006 de carteira assinada. Quando posso dar entrada na minha aposentadoria como agricultora? Tenho 57 anos de idade. Explica aqui, professor Paulo Bacelar, nessas dúvidas sobre a aposentadoria rural. Ela não diz aqui quanto tempo esteve de carteira assinada. Possivelmente ela trabalhou só em 2006, né? Se ela trabalhou só em 2006, dependendo do tempo, ela pode ter trabalhado até 4 meses nesse ano de 2006, sem a descaracterização da qualidade segurada. Mas se ela passou o ano todo de 2006 trabalhando como carteira assinada e não foi na agricultura, ela deve ter comprovação de atividade rural depois de 2006 e antes de 2006, para ela poder se aposentar como agricultora aos 55 anos de idade. Final da nossa conversa aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Tem música do Tião Simpatia aqui, ô Marcos Furlan? Quero agradecer aqui ao professor Paulo Bacelar, mais uma vez conosco aqui, levando a você, ouvinte internauta, informação segura na área da Previdência Social. Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, bom final de semana e um grande abraço. Obrigado, Luciano, e está se aproximando aí o Natal, e aí já também parabenizando a todas as famílias, e nesse ano de 2021, muito difícil, né? Ainda com problemas na pandemia, e desejar a todos um Feliz Natal nas próximas semanas já desejando. E ficando muito feliz por ter participado desse ano, meu retorno ao programa esse ano, e que Deus quiser continuaremos em 2022 com toda a força, toda a energia e com toda a motivação, ouvindo aí nosso Tião. O Tião Simpatia. Quer saber qual os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral,
fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia.